Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o seguinte, hoje na aula nós vamos falar um pouco sobre capital intelectual, que é um assunto sempre muito interessante e muitas vezes a gente ouve dizer sobre capital intelectual e às vezes os conceitos eles ficam um pouco confusos, não ficam conceitos muito claros. Então eu vou pedir para que vocês, por favor, acessem uma aula que nós temos lá no nosso AVA, que é a aula... É o encontro 5, aula 4, tá? Para os alunos que estão fazendo o curso de tecnólogo em processos gerenciais, a disciplina de gestão de pessoas. Eu também aproveito para falar, para encaminhar esse assunto também para os alunos que estão cursando a disciplina de gestão de pessoas na administração pública, tá? Porque são, de uma forma ou de outra, são assuntos que vão convergir em algum momento, né? Acabei de coçar o nariz aqui e não pode, né, gente, nessa época desses tempos de coronavírus, né? Bom, voltando então para o conceito de capital intelectual, no slide 2 da apresentação, ele fala o seguinte, são elementos isolados mais importantes que o próprio produto ou serviço, né? Isso foi um conceito que surgiu lá por volta de 1958, quer dizer, há bastante tempo, né? Ainda no final da década de 50, algumas organizações e alguns especuladores do mercado de ações, do mercado de capitais, começou a verificar que existiam alguns elementos que iam além da produção de bens e serviços, que faziam com que as organizações elas se valorizassem mais no mercado de capitais, né? Quais elementos eram esses? Eram elementos intangíveis, era uma prospecção de novos projetos, de novos produtos, de novos serviços que trouxessem mais competitividade para essas organizações. Ou seja, o que a empresa tinha de capital, capital físico, o seu ativo fixo, não correspondia muitas vezes à sua capacidade de disponibilizar bens e produtos naquele mercado não tão competitivo quanto hoje, mas um mercado que já dava mostras, que já dava sinais de que havia elementos a mais do que o simples fato de ter ativos fixos, né, capitais físicos. Pois bem, então, quais outros ativos eram esses? Que capitais eram esses que iam além daquilo que era tangível? Por exemplo, a capacidade de inovação, a capacidade de entrega, a capacidade de criatividade, de resolução de problemas, a capacidade de competitividade do corpo de pessoas que compunham determinada organização. Então, a isso começou-se, já no final da década de 50, começo da década de 60, a atribuir o nome, o conceito de capital intelectual. Ou seja, ele corresponde ao conjunto de conhecimentos e informações encontradas nas organizações, que agrega valor ao produto. Esse termo agrega valor é um termo que particularmente eu tenho evitado em usar, porque ficou muito gasto. Hoje tudo é agregar valor e às vezes ele é aplicado em situações que não tem muito a ver com o tal do agregar valor. Mas para que vocês tenham uma ideia do que é agregar valor, é você adicionar elementos a mais em determinado produto ou serviço que o torna mais valorizado perante o cliente. O cliente ele está disposto a pagar mais por aquele produto por ter algo, algum incremento, algo que esteja agregado a ele, que faça com que ele tenha essa predisposição. Bom, imagina o seguinte, o Brasil exporta minério de ferro para a China e para o Japão e importa aço inoxidável desses países. Ou seja, a gente manda um produto bruto e compra o produto com valor agregado. Não é o mesmo produto, ele foi processado, o minério de ferro ele foi processado para virar aço inox. Nós compramos de novo a um preço 10, 20 vezes mais caro do que o minério de ferro exportado para esses países. Então esse é um exemplo bem básico do que é agregar valor ao produto, tá? Bom, então a gente sabe que o capital intelectual ele está diretamente vinculado ao fato de que o produto ele tem um valor agregado, tá? Ainda continuando um pouco sobre o conceito de capital intelectual, quando uma organização inicia suas atividades, ela necessita de capitais, tá?
sendo eles compostos de um conjunto de elementos, por ser de capital monetário, bens, imóveis, veículos, terrenos, ações, ou seja, aquele capital físico, né? Ou quaisquer outros fundos de investimento que agregue valor à organização. Dentro desses bens, não podemos esquecer, ou até mesmo o mais importante, que é o capital intelectual. Ou seja, o capital intelectual ele está embutido em uma série de elementos agregados ao processo organizacional que vão trazer essa competitividade, que vão trazer maneiras, formas e soluções para aumentar a competitividade da organização. Quanto mais competitiva a organização, maior o seu capital intelectual, mais agregado será o seu bem, o seu produto ou serviço à disposição do mercado competitivo. Tá? Bom, então vamos colocar um ponto final nessa discussão aqui. É claro que ela não se esgota, né? Mas para que a gente possa dar andamento à nossa disciplina, às nossas discussões, o que vem a ser então esse tal de capital intelectual? Bom, gente, pode-se dizer que é um conjunto de informações encontradas, desenvolvidas no âmbito das organizações, dizendo assim que o capital intelectual é gerado com o intelecto das pessoas, além do próprio capital humano. Ou seja, é aquilo que está na mente das pessoas, embutido na mente das pessoas. Veja que tem tudo a ver com toda essa nossa discussão sobre essa perspectiva mais interpretativista, menos positivista, pós-modernista e ontológica dessa concepção humana de século XXI. Ou seja, quem é essa pessoa que está dentro das organizações? Que ser humano é esse? Agora faz sentido porque durante muitos anos o ser humano ele foi um apêndice dos processos organizacionais, seja na produção de bens, seja na produção de serviços, seja no âmbito do chão de fábrica, ou seja no âmbito dos escritórios altamente burocráticos, a estrutura altamente burocrática, em que a pessoa era destinada a fazer um tipo de tarefa, um tipo de atividade muito simplista e muito simplificada. Bom, essa perspectiva nova, que você tem o ser humano à ponta dos processos organizacionais, né, e isso é nada mais do que o óbvio, né? Não que tenha mudado isso com o decorrer dos anos, ou seja, não que o ser humano ele tenha tomado de fato à frente dos processos organizacionais, seja ele de que nível for. Mas é que a percepção gerencial em relação ao ser humano não era essa. Né? As pessoas que praticavam tarefas muito simples, muito rotineiras, elas eram de fato colocadas ali em uma situação de apenas produzir. Daí então o conceito de mão de obra. Né? Veja que entre o conceito de mão de obra e o conceito de capital intelectual, você tem um gap, você tem um vácuo imenso, gigante, né? De evolução, não do ser humano em si. Porque o ser humano sempre pensou, ele sempre racionalizou, ele sempre usou de formas criativas para lidar com situações de problema no âmbito das organizações. A forma como os gestores enxergavam esse ser humano que de fato mudou. E é disso que nós tratamos quando falamos então desse capital intelectual. Bom, pessoal, no slide 6 aqui, ele fala que o capital intelectual ele está diretamente relacionado ao capital humano, né? Porque é a partir das pessoas, então, que as organizações mais bem-sucedidas terão condições de agregar valor aos produtos. De fato, né? Não existe capital intelectual sem o capital humano. Eles caminham juntos. A pessoa ela é a grande produtora de capacidade inovativa, de sentimentos. Por mais que a inteligência artificial esteja chegando aí, esteja à nossa disposição, ainda o capital humano ele tem um fator inquestionável na capacidade da organização de agregar valor ao produto. A inteligência artificial ela vem muito para dar um apoio, um suporte à tomada de decisão. Mas ainda é muito precoce você dizer que a inteligência artificial ela vai tomar conta do próprio papel do ser humano no âmbito das organizações. Né? Por mais que se tenha a robotização, por mais que se tenha a automação, por mais que você tenha ainda
um processo de desenvolvimento muito avançado da inteligência artificial, o ser humano ainda está à frente da capacidade inovativa das organizações. Por mais que a gente tenha sistemas de informações avançadíssimos que fazem correlações, análise de regressão, e que quadrado e correlações absurdas, ainda o ser humano ele é o grande tomador de decisão, porque ele tem um feeling, ele consegue sentir, ele consegue perceber, e ele coloca em prática a sua percepção, a sua forma de ler cenários de modo superior aos robôs e às grandes tecnologias aí do século XXI, tá? Bom, esse capital humano... vale ressaltar um ponto aqui, gente. Eu vou dar uma pausa aqui nesse vídeo para não ficar muito extenso e eu vou disponibilizando outros vídeos à medida que a gente for seguindo. Que o capital humano ele é composto por 3 fatores, tá? Que é o capital, o capital intelectual, perdão, ele é composto por 3 elementos, 3 fatores, que quais são? O capital humano, o capital intelectual e o capital cliente, que será assunto do nosso próximo vídeo, tá bom? Pessoal, é isso por enquanto, daqui a pouco a gente volta.